matemática é a ciência dos números e dos cálculos. Desde a antiguidade, o homem utiliza a matemática para facilitar a vida e organizar a sociedade. Registros arqueológicos mostram que a matemática sempre foi parte da atividade humana. Ela evoluiu a partir de contagens, medições, cálculos e do estudo sistemático de formas geométricas e movimentos de objetos físicos. Raciocínios mais abstratos, que envolvem argumentação lógica, surgiram com os matemáticos gregos aproximadamente em 300 anos antes de Cristo. A matemática se desenvolveu principalmente na Mesopotâmia, no Egito, na Grécia, na Índia e no Oriente Médio. A partir da Renascença, o desenvolvimento da matemática intensificou-se na Europa, quando novas descobertas científicas levaram ao crescimento acelerado que durou até os dias de hoje. O tempo nos mostra que o conhecimento de matemática sempre esteve presente em nosso dia a dia. De forma direta ou indireta, estamos constantemente fazendo uso dela. Na matemática, a geometria é um ramo que se ocupa do estudo das propriedades do espaço, tais como pontos, planos, polígonos, retas, poliedros, curvas, superfícies, entre outros. A geometria surgiu independentemente em várias culturas antigas, como um conjunto de conhecimentos práticos sobre comprimento, área e volume, sendo que o aparecimento de elementos de uma ciência matemática formal é no mínimo tão antigo quanto Tales. Por volta do século III a.C., a geometria foi posta em uma forma axiomática por Euclides, cujo tratamento, chamado de geometria euclidiana, estabeleceu um padrão que perdurou por séculos. Arquimedes desenvolveu técnicas engenhosas para calcular áreas e volumes, antecipando em várias maneiras o moderno cálculo integral. A geometria espacial corresponde à área da matemática que se encarrega de estudar as figuras no espaço, ou seja, aquelas que possuem mais de duas dimensões. De modo geral, a geometria espacial pode ser definida como o estudo da geometria no espaço. Assim, tal qual a geometria plana, ela está pautada nos conceitos basilares e intuitivos que chamamos de conceitos primitivos, os quais possuem a origem na Grécia Antiga e na Mesopotâmia. A geometria espacial estuda os objetos que possuem mais de uma dimensão e ocupam lugar no espaço. Por sua vez, esses objetos são conhecidos como sólidos geométricos ou figuras geométricas espaciais. São eles prisma, cubo, paralelepípedo, pirâmide, cone, cilindro e esfera. Os poliedros são sólidos geométricos limitados por faces, que por sua vez são polígonos. Assim, qualquer sólido geométrico cuja superfície seja formada somente por polígonos é um poliedro. As linhas formadas pelo encontro entre duas faces de um poliedro é chamada de aresta, e qualquer ponto de encontro entre arestas é chamada de vértice. O grupo dos poliedros é dividido em outros 3 grandes grupos: prismas, pirâmides e outros. A matemática está presente em nossas rotinas através de coisas que nem ao menos percebemos. Cálculos são feitos a todo instante, na compra do supermercado, no troco, nos dias das semanas, entre outros. Muitas vezes, sem métodos simples de calcular, como a calculadora, nossos modos de contar ficariam ainda mais complicados. Atualmente, inúmeras profissões utilizam os conceitos geométricos. Entre elas, podemos citar a engenharia, a arquitetura, a astronomia e as pesquisas nas ciências exatas. A atividade de uma costureira, de um mestre de obra, de um coreógrafo, de um artista plástico e de um atleta ou técnico. Sendo assim, a importância da geometria é inquestionável.